18 anos atrás, quando meu filho nasceu, em meio a tantas dúvidas sobre a vida, eu e minha esposa tomamos uma decisão muito difícil. Abriríamos mão dos luxos da nossa família para garantir um futuro melhor para nossos filhos. Isso significava menos viagens, menos brinquedos, menos roupinhas caras e bonitinhas. E sabe de uma coisa? Isso tudo, daqui a alguns anos, seu filho esquece. É provável que ele não se lembre de nenhum presente caro que ganhou. Mas ele nunca vai esquecer os momentos simples de amor com os pais. As brincadeiras no quintal, uma barraquinha improvisada, as risadas antes de dormir. É isso que fica. É isso que realmente marca uma infância. E foi entendendo isso que tomei a decisão. Naquele dia, fiz uma promessa. Ele teria um futuro seguro. Ele teria liberdade para escolher seus próprios caminhos. E eu faria tudo o que fosse preciso para dar isso a ele. Eu faria por ele o que eu gostaria que meu pai tivesse feito por mim. Ele teria algo que nenhum presente pode superar: segurança financeira e conhecimento. Naquele momento, mesmo com todas as contas apertando, decidi que mês a mês eu investiria para ele. Mesmo que fosse pouco. Mesmo que às vezes doesse abrir mão de um lazer ou de um conforto. Prometi que, aos 18 anos, ele teria não apenas R$ 1 milhão investidos, mas também a mentalidade para multiplicar esse patrimônio. Hoje, olhando para trás, quero compartilhar com você essa jornada. Ano a ano, com alegrias, sacrifícios, imprevistos e vitórias. Porque essa não é só a minha história. Pode ser a sua também. Ano 1. O primeiro passo. O início sempre é o mais difícil. Salário apertado, fraldas do bebê, contas que pareciam nunca acabar. Mas, mesmo assim, a decisão foi tomada: separar uma parte do dinheiro, por menor que fosse, para começar a investir. Decidi dar menos presentes e brinquedos, e mais futuro sólido. No primeiro mês, parecia impossível abrir mão de R$ 500, mas eu pensava: esse dinheiro não é só para ele. Também vai ajudar a minha aposentadoria no futuro e vai me permitir que não precise pagar a faculdade dele ou depender de empréstimos quando ele crescer. Houve dias de dúvida. Mas toda vez que olhava para ele dormindo, sabia que a decisão certa era plantar hoje, para colher amanhã. Quando seu primeiro aniversário se aproximou, fizemos a cotação de um buffet completo, quase R$ 4.000. Decidimos, então, chamar apenas as pessoas mais próximas, fazer uma festa simples, mas cheia de amor. O restante, economizado, foi direto para o investimento. Acrescentei mais R$ 3.000 naquele ano. O ano terminou com R$ 10.500 investidos, incluindo aportes mensais, 13º e economia da festa. Ano 2. O desafio da constância. O segundo ano chegou com surpresas. Havíamos aumentado os aportes para R$ 750 mensais, mas houve meses em que contas inesperadas quase me fizeram reduzir os aportes. A geladeira quebrou e depois tivemos despesas médicas. Mas cada vez que eu via ele engatinhando e rindo, lembrava da promessa feita: ele teria não apenas dinheiro, mas também um exemplo de disciplina e planejamento. Foi então que fiz algumas horas extras, e bicos, para não reduzir o aporte. Nesse ano, minha irmã e madrinha do meu filho, emocionada com a dedicação, presenteou nosso filho no dia do seu aniversário com R$ 2.000 diretamente para o investimento. Ela se comprometeu a repetir esse gesto todos os anos, mas sempre junto de um brinquedo. No final do ano, somando os aportes mensais, os extras e os primeiros juros em torno de 9% ao ano, o saldo acumulado chegou a R$ 23.000. O valor ainda parecia pequeno, mas a constância começava a mostrar seu poder. Ano 3. As primeiras lições concretas. O terceiro ano trouxe momentos que ensinavam algo importante ao nosso filho. Nesse ano, ele ganhou um cofrinho de presente de um parente. Não podia simplesmente ver a moeda entrando sozinha, precisava colocar moedinha, sentir a ação acontecer. Todos os dias, colocava pequenas moedinhas dentro e ficava curioso para ver o que aconteceria se guardasse mais. Eu mostrava com alegria que aquelas pequenas economias cresciam sozinhas, e um dia, poderiam se transformar em algo maior. Era a primeira lição prática: guardar e cuidar do que temos, gera frutos no futuro. Neste ano, ajustamos os aportes para R$ 1.000.
Minha irmã cumpriu o prometido e ajudou com um presente de R$ 2.000. Isso ocorreu até os 18 anos. No final do ano, somando aportes, presentes e os juros rendendo em torno de 10% ao ano, o saldo acumulado chegou a R$ 40.000. Mais do que o valor, o importante era que ele começava a aprender, de forma lúdica, mesmo sem entender, que o dinheiro podia trabalhar a favor dele. Ano 4. A primeira lição real de investimento. No quarto ano, ele já corria pela casa, falava frases inteiras e se mostrava curioso por tudo. O cofrinho começou a se tornar uma ferramenta real de aprendizado. Ao final do ano, estava cheio. Sentei com ele e disse: precisamos liberar espaço no cofrinho. Todo o dinheiro que estava aqui vai para uma conta especial. Quando você tiver 18 anos, papai vai te dar o melhor presente da sua vida. Ele olhou curioso e perguntou: qual presente? Respondi: surpresa, mas vai te fazer muito feliz. Ele ficou empolgado, entendendo de forma lúdica que guardar e investir pequenas quantias se transforma em algo grande no futuro. Neste ano, mantivemos os aportes mensais de R$ 1.000 e acrescentamos R$ 3.000 do 13º salário. Com juros de 12,5% ao ano, o saldo acumulado ao final do ano chegou a aproximadamente R$ 61.000. Mais do que o valor, esse ano mostrou que ensinar sobre dinheiro pode ser divertido, lúdico e cheio de emoção, mesmo para uma criança de 4 anos. Ano 5. O dinheiro começa a criar raízes. O quinto ano foi especial. Ele já estava mais crescido, cheio de energia, perguntando sobre tudo e mostrando curiosidade natural. Guardar dinheiro já era um jogo divertido. Foi aqui que percebi algo poderoso. O dinheiro começava a criar raízes. Já recebíamos em média R$ 650 de dividendos. Não era apenas o que colocávamos todos os meses, mas os frutos que os juros traziam sozinhos. Para ele, criamos uma brincadeira, a árvore da poupança. Cada moeda guardada virava uma folha colada na árvore de papel. No fim do ano, estava cheia, simbolizando que cada pequena contribuição fazia o patrimônio crescer. Essa lição simples o ajudou a entender que guardar não é perder, é plantar para colher depois. Ao fim desse ano, o saldo acumulado fechou em aproximadamente R$ 88.000. Ano 6. O ano do aperto e da prevenção. O sexto ano não foi fácil. Logo no início, o carro da família apresentou um problema sério. O conserto custou caro, e precisávamos reduzir os aportes para não deixar as contas saírem do controle. O total anual de aportes caiu para R$ 12.000. Mesmo assim, o mercado teve um bom desempenho. Influenciados pelas ações do Banco do Brasil, que naquele ano chegaram a 24% de valorização, além dos dividendos, nossa rentabilidade alcançou 15,5% ao ano, e o patrimônio resistiu, continuando a crescer. Foi nesse ano que aprendemos algo importante: não adianta investir para o futuro se a família não tem segurança no presente. Decidimos, então, criar uma reserva de emergência. Usei o 13º salário e parte das férias para montar uma proteção financeira em uma aplicação de alta liquidez. Aproveitei que ele estava com os primos, escrevi em um quadro para propagar a ideia. Mesmo com menos, conseguimos mais. Porque mantivemos a constância. E agora temos segurança. Ele ainda não compreendeu totalmente, mas aquele passo foi um divisor de águas. Saldo final: R$ 115.000. Ano 7 ao ano 12. A força da constância e da união. A disciplina se consolidou como rotina. Já não dependíamos de grandes surpresas. O que realmente fazia diferença era a constância. Mês após mês, os aportes entravam, e os juros compostos ampliavam os resultados. Durante esse período, algo especial aconteceu. Parentes próximos, inspirados pela dedicação que já demonstrávamos, começaram a se juntar à nossa jornada. Não eram valores enormes, mas cada contribuição tinha um peso emocional enorme. R$ 200 de um tio, R$ 500 de uma avó e, como sempre, os R$ 2.000 da madrinha. Era como se cada presente viesse com uma mensagem silenciosa. Estamos juntos nisso. Esse sonho é real. Claro, alguns anos foram melhores que outros. Houve meses em que o mercado devolveu parte do que havia dado,
e outros em que parecia acelerar sem freio. Os rendimentos variaram de 10 a 15%, mas o importante era a constância. E uma mudança sutil, mas poderosa, aconteceu. Meu filho, que no início via apenas números, agora fazia perguntas mais maduras. Queria entender como o dinheiro rendia, como os aportes se multiplicavam, porque a paciência valia tanto, e o que cada investimento realmente fazia. Eu sempre explicava tudo de forma simples. Por exemplo, temos ações da Copasa. Pense na água que sai da nossa torneira todos os dias. É um serviço essencial. Mesmo em tempos de crise, ninguém deixa de pagar a conta de água, porque é prioridade. Isso torna a empresa mais estável e previsível, com grande chance de gerar lucros e dividendos constantes. Enquanto outros setores sofrem com modas ou crises, uma companhia de saneamento continua firme, porque a demanda nunca para. O que começou como uma poupança silenciosa agora se transformava em uma verdadeira lição de vida. Os parentes, que antes apenas observavam, passaram a vibrar com cada meta atingida, como se fosse uma conquista de todos nós. Quando chegamos ao ano 12, olhamos para trás e percebemos o salto gigantesco. O valor, que no início parecia impossível, agora se aproximava de algo que realmente mudaria a vida do nosso filho. Entre aportes mensais, pequenos extras, presentes da família e rendimentos consistentes, o saldo acumulado passou de R$350 mil. Era como ver uma árvore que antes cabia nas mãos, agora oferecendo sombra e frutos. E o mais impressionante, tudo isso não veio de sorte, mas de anos de pequenas escolhas corretas. O filho já não era mais uma criança pequena e começava a compreender que aquele patrimônio não era apenas dinheiro. Era prova de que disciplina, constância e visão de longo prazo transformam sonhos em realidade. Ano 13. A mesada e a surpresa do filho. Chegamos ao 13º aniversário do meu filho. Ele já não era mais uma criança pequena e começava a entender melhor como o dinheiro funcionava. Decidimos, então, dar a ele uma mesada mensal, para que pudesse gastar como quisesse: lanches, passeios, brinquedos, pequenas compras do dia a dia. Era a primeira vez que ele tinha total autonomia sobre uma quantia de dinheiro, e confesso que sentimos aquele frio na barriga típico de pais. Será que ele vai gastar tudo? Para nossa surpresa, ele tomou uma decisão que nos encheu de orgulho. 60% da mesada seria destinada ao próprio investimento. Ele queria ver o dinheiro crescer, assim como os investimentos que acompanhava crescer ano após ano. Os outros 40% ele gastava livremente e usava com lanches, pequenas diversões e presentes para amigos. Esse foi um aprendizado incrível: autonomia, responsabilidade e educação financeira prática. Ele começou a perceber, com suas próprias escolhas, que poupar e investir multiplicava o patrimônio. O mais bonito desse ano foi perceber que não precisávamos apenas ensinar, estávamos vendo ele aplicar sozinho os aprendizados. A cada mês, ele se surpreendia com os números crescendo e entendia, de forma prática, que disciplina e paciência são poderosas. Com todos os nossos esforços deste ano, terminamos o ano com aproximadamente R$418 mil investidos. Anos 14 a 16. Criatividade e espírito empreendedor. Entre os 14 e 16 anos, meu filho começou a mostrar algo que nos encheu de orgulho. Não queria apenas receber, queria gerar seu próprio dinheiro para investir. A autonomia que ganhou com a mesada se transformou em criatividade e espírito empreendedor. Ele inventou pequenas formas de ganhar dinheiro, vendia picolés de saquinho no bairro, ajudava vizinhos com serviços simples, fazia pequenas entregas. A cada tarefa ou venda, separava uma boa parte para investir, mantendo a disciplina já natural para ele. A avó, orgulhosa da iniciativa, pedia que ele passeasse com o cachorrinho e, em troca, dava uma boa recompensa. Mais do que o dinheiro, era um incentivo constante para que ele continuasse aprendendo e investindo. O avô não ajudava apenas com o dinheiro. Sempre dava conselhos sobre como cuidar das finanças, transformando aquele período em um verdadeiro laboratório de educação financeira prática. Cada real ganho vinha acompanhado de esforço, criatividade e aprendizado de verdade. Decidimos também investir uma pequena parte em Bitcoin, e ao longo desses 3 anos o valor investido multiplicou por 3. Com rendimentos consistentes de 12 a 15% ao ano,
o patrimônio cresceu aceleradamente. Ao final do ano 16, o saldo acumulado atingiu aproximadamente R$700 mil. Não era mais apenas o dinheiro do pai, era fruto das escolhas e do trabalho dele, e isso lhe deu confiança e maturidade financeira impressionantes. Ano 17. Aprendizado real e autonomia. No 17º ano, um momento de virada na educação financeira do meu filho, decidimos dar acesso à sua conta de investimentos. Ele podia mexer diretamente no que estava em seu nome, ainda com supervisão. Discutíamos cada decisão, avaliávamos riscos, mas a responsabilidade era dele de fato. Foi incrível ver como tudo o que havíamos ensinado finalmente fazia sentido. Ele já compreendia conceitos que muitos adultos têm dificuldade de aplicar: diversificação, risco, paciência e visão de longo prazo. Começou a trabalhar na loja do tio e, mais uma vez, usava parte do que ganhava para investir. Mas nem tudo foi vitória. A empolgação, somada à inexperiência, o levou a arriscar em alguns investimentos que deram errado. E que isso sirva de lição: os erros fazem parte do caminho. Mesmo assim, a base sólida que já havia construída durante todo esse tempo, com aportes regulares, reinvestimentos constantes e a valorização do Bitcoin, fez o patrimônio chegar ao saldo acumulado de R$844 mil. Esse ano trouxe talvez o aprendizado mais importante de todos: não basta apenas ensinar. É preciso permitir que ele faça com as próprias mãos, que experimente, acerte e até erre, sempre com supervisão e diálogo. Ano 18. 1 milhão e a festa inesquecível. Chegou o 18º aniversário do meu filho. Queria que aquela celebração fosse mais do que uma festa. Seria o dia de mostrar, de forma concreta, o resultado de 18 anos de disciplina, amor e constância. Convidei todos os parentes próximos. Todos sabiam que o patrimônio estava perto de R$1 milhão, mas o valor completo só seria atingido no final do ano e ainda estávamos em agosto. Havia preparado um telão com o saldo atualizado. Estávamos em R$988 mil, faltavam apenas R$12 mil. Queria que todos vissem. Cada decisão, cada esforço, cada pequeno aporte havia construído aquilo. Então, fiz um Pix de R$6 mil para a conta de investimento do meu filho. Era tudo que eu tinha. O saldo já atualizava de imediato no telão. O clima ficou mágico. Havia tensão e expectativa. Outros parentes se animaram e enviaram pequenas contribuições. O saldo subiu para R$997 mil. Sem pensar duas vezes, a madrinha que sempre dava os R$2 mil fez o Pix final de R$3 mil. Eu já havia preparado foguetes para celebrar aquele momento. Quando o saldo finalmente atingiu R$1 milhão, lançamos os fogos. O sorriso dele, o abraço apertado, os olhos brilhando de todos os presentes, transformaram aquele instante em algo inesquecível. Não era apenas dinheiro. Era o símbolo de anos de sacrifício, paciência, aprendizado e amor. Enquanto todos comemoravam, percebi que o mais importante não era o milhão, mas a jornada que nos trouxe até ali. Cada mesada investida com consciência. Cada pequeno serviço feito pelo filho. Cada aprendizado acumulado ao longo dos anos. Cada decisão tomada juntos, fortalecendo confiança, disciplina e responsabilidade. Naquele dia, meu filho não recebeu apenas R$1 milhão e rendimentos de aproximadamente R$8 mil mensais. Ele recebeu a prova de que é capaz de construir sua própria vida com inteligência e amor. E nós, pais, sentimos a maior recompensa possível: orgulho e emoção genuína. Com um gesto simbólico, entregamos total controle da conta para ele, certos de que a educação financeira que recebeu permitiria multiplicar esse valor. Agora vou te indicar 2 vídeos essenciais que complementam este conteúdo. Mas antes, veja se já deixou seu like e se inscreveu no canal. Clique neste vídeo para assistir. Comecei com R$300 e cheguei a R$1 milhão em 10 anos. Último vídeo.